Sou o Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios em São Paulo da Demais TV, com o programa jornalístico Chutando o Balde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Peço a gentileza do senhor e da senhora, não mudem de canal, porque o programa hoje está muito especial, feito com carinho para você que está em casa. Só vou dar um recadinho, um minutinho do nosso apoio cultural, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. A gente faz televisão, mas tem cada coisa que acontece pelo mundo afora que a gente fica espantado. Ó, Bob. Bob tá aqui também, junto com o nosso campeão do MMA de UFC, nosso segurança, que vem nos prestigiar com essas notícias que acontecem todos os dias. Parece cômico, engraçado, mas crocodilo passa 5 anos com um pneu de uma moto no pescoço. Põe a foto aí, Rodrigo Braga. Olha que coisa terrível. Esse animal fica 5 anos com um pneu de moto no pescoço. Que judiação. São pessoas porcas, são pessoas sem responsabilidade, são pessoas nojentas que poluem esses lugares onde esses animais deveriam viver em paz. É ridículo isso. Essa matéria é muito forte. Assiste aí. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! De volta à vida normal. Na Indonésia, um crocodilo passou 5 anos com um pneu de moto no pescoço e finalmente, esta semana, pôde respirar com tranquilidade. Especialistas tentaram atrair o réptil de água salgada que estava em um rio após o avistamento do animal na cidade de Palu, na ilha de Sulawesi. Mas um morador acabou se tornando o grande herói para o crocodilo de 5 metros e 20 centímetros. Chile, um vendedor de pássaros de 34 anos, usou frango como isca e cordas para pegar a fera no final de um esforço que durou 3 semanas. Resgatei sozinho, pedi ajuda, mas as pessoas estavam com medo. Usei armadilhas com cordas. Falhei 2 vezes, mas a terceira foi um sucesso. Conservacionistas acreditam que alguém pode ter colocado o pneu no pescoço do animal na tentativa de capturá-lo. O crocodilo foi lançado de volta ao rio Palu imediatamente após o resgate, sob aplausos aliviados dos moradores da região. Segundo o chefe da agência de conservação local, o herói Chile será premiado pelo esforço e dedicação no resgate. Esse rapaz certamente merece ser premiado, até mesmo se as autoridades tiverem consciência, com um prêmio financeiro. Porque ajudar a salvar um animal desse, que passou 5 anos com esse pneu sobre o pescoço e sobreviveu a isso, né? Imagina o incômodo que deve trazer a um animal desse, porque esse lugar tem várias mudanças climáticas, né, ao longo do ano, e ele ficar com aquela coisa enrolada no pescoço sem poder fazer nada. Então tomem muito cuidado quando vocês poluírem os rios, os mares, porque vocês estão acabando com a nossa natureza. Vocês estão prejudicando o ecossistema. As pessoas poluem rios, mares, não têm educação. E ainda, o pior de tudo, quando você vai dar algum tipo de bronca numa pessoa dessas, ela fecha a cara para você, te agride verbalmente, acha que está cheia da razão. Nós precisamos ser mais educados, pessoal. Isso no mundo todo. Eu estou falando de outro país, mas o Brasil também. As pessoas poluem rios, mares, matam animais
de uma forma desnecessária. Me ajuda aí, ó. Quando você mata um animal para consumo da sua carne, tudo bem, você pesca, você abate um animal para consumo, tudo bem. Agora, quando você mata por pura crueldade, aonde vamos parar? É difícil, né, gente? Vou dar um recadinho do apoio cultural. Um minutinho eu já volto, viu, gente? Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. Se você também quiser entrar nas nossas redes sociais, está aparecendo aí na tela, ou no nosso canal do YouTube, King Reality Show, todas as nossas matérias especiais, como eu costumo falar, todos os programas. Só se inscrever, compartilhar os vídeos, muito bacana. Pode tirar, Rodrigo Braga. Se você quiser gravar aqui nos estúdios da Demais TV, entre em contato aí, ó, através do site demaistv.com.br ou dos telefones que estão aparecendo na sua tela. Procurem Rodrigo Braga ou a Kika. Atendimento preferencial de profissionais capacitados. O programa está imperdível. Você que está em casa, queria agradecer pela sua audiência, por poder estar entrando dentro do seu lar com carinho, com informações pertinentes, tomando muito cuidado para não passar coisas ruins para o senhor ou para a senhora. Ah, como assim, Pedro Paulo? É porque nós estamos num veículo de comunicação, mas temos que ter a consciência que do outro lado vocês formam opinião. Então, muito cuidado. A gente fala para você com muito cuidado e muito respeito ao senhor e à senhora. Olha, funcionários públicos de Nova York protestam contra a obrigatoriedade da vacina. Ou seja, pessoas nos Estados Unidos, funcionários públicos, não querem tomar a vacina e protestam porque ela está sendo obrigatória. Matéria interessante. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Funcionários públicos da cidade de Nova York protestaram nesta sexta-feira contra a ameaça de demissão caso sigam se recusando a vacinar contra a Covid. Entre os que podem ser dispensados estão policiais, bombeiros, profissionais de saúde e professores do município. A obrigatoriedade de imunização foi decretada em outubro pelo então prefeito Bill de Blasio e é apoiada pelo sucessor Eric Adams, que anunciou que esta sexta, 11 de fevereiro, seria o último dia de trabalho para funcionários não vacinados. Pelo que entendi, se eu não estiver vacinado às 5 horas de hoje, perco meu emprego. Mais de 13 mil trabalhadores do município alegaram razões religiosas e médicas para não serem vacinadas, das quais pouco mais da metade teria sido processada. Segundo a mídia local, citando fontes do município, pouco mais de 2 mil pedidos foram aprovados e quase 5 mil negados. Hoje, há trabalhadores da cidade que foram informados que vão ser demitidos se não apresentarem comprovante de vacinação para a Covid. É um dia difícil para muitas pessoas, porque se uma pessoa é mandada embora devido à proteção de sua escolha à liberdade médica, é apenas um dia ruim para esta cidade e para a América como um todo. De acordo com a imprensa americana, cerca de 3 mil funcionários seriam demitidos nesta sexta por se recusarem a se vacinar. O número representa menos de 1% da força de trabalho dos 370 mil funcionários da cidade de Nova York. Destes, 95% já receberam pelo menos uma dose da vacina. É difícil, porque são pessoas esclarecidas que moram na América, nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, com mais de 5 milhões de mortes no mundo todo. Os Estados Unidos é um dos países mais afetados. Pessoas perderam famílias inteiras. E existem grupos de pessoas que ainda não querem se vacinar. É difícil você colocar na cabeça das pessoas
que a vacina salva, que a vacina é recomendável. Porque para algumas pessoas a pandemia não existe, porque não perderam entes queridos, não foram afetadas de forma alguma e acham que está tudo bem. É difícil, gente. Quando você lida com o ser humano, com pessoas, é muito difícil. Porque as pessoas, elas formam opinião. Hoje em dia, pelas redes sociais, pela internet, todo mundo sabe de todas as coisas. Existe o pai de santo de todos, que é o pai Google, que responde tudo. O Google responde tudo. Então, hoje em dia, as pessoas não querem mais estudar, mais se informar de nada. Elas vão no Google, dão uma pesquisada e elas leem uma coisa ali e elas acham que aquilo é a Bíblia, é sagrado. É a partir dali que elas têm que tomar suas decisões. E é importante, muito importante, se vacinar. Por quê? Vidas humanas dependem disto. Se você não se vacina, você pode pegar o vírus, passar para uma outra pessoa, essa outra pessoa morrer também, você também morrer. Gente, tomem cuidado com fake news. Os pais não estão levando as crianças para se vacinar. Está muito difícil, muito complicado, e eu peço encarecidamente, vamos se vacinar. Senão aonde vamos parar? Eu sempre falo que precisamos de parâmetros morais. Quando eu falo parâmetros morais, é para fazer as avaliações da vida. O que é plausível ou não? O que é viável? O que diz a ciência? O que dizem os números, as estatísticas? Se você conversar, o senhor e a senhora, com alguém que trabalha dentro desses hospitais, eles vão falar como é a carnificina da pandemia. Converse com um profissional da saúde, se você tiver oportunidade, ele vai fazer declarações devastadoras. Entendeu? Porque as pessoas vivem isso todos os dias, mas ainda há aqueles que discordam da vacina, os negacionistas. Isso é muito complicado. Por isso hoje eu tô 1000 volts! Falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Não mude de canal. Bom, sabemos que estamos aqui de passagem. Todos nós iremos morrer. A vida passa para todos. Morre descobridor do vírus do HIV. Cientista, médico, fez uma grande descoberta, descobriu o vírus HIV, falece. Isso é uma matéria muito importante, porque é uma pessoa que marcou a humanidade. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Luc Montagnier, prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do vírus da AIDS, morreu aos 89 anos em um hospital em Neuilly-sur-Seine, perto de Paris. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo prefeito da cidade, Jean-Christophe Fromentin. O francês foi premiado em 2008 pela identificação do vírus em 1983, junto com 2 colegas. Mas sua imagem foi manchada nos últimos anos, após declarações polêmicas contra vacinas e sobre o coronavírus. Suas opiniões foram refutadas pela comunidade científica, mas ganharam a simpatia dos movimentos antivacinas. Esses homens cientistas, Prêmio Nobel da Paz, devem ser sempre celebrados. Por quê, Pedro Paulo? Porque as pessoas precisam ter referências boas. Essas pessoas que estudam, que descobrem esses vírus, essas curas, as doenças, as vacinas, são pessoas que merecem todos os méritos. Na verdade, são os ilustres desconhecidos, né? Porque muitos deles, os nomes não são citados em reportagens, não aparecem em colunas sociais, mas são importantíssimos para o nosso viver, para o nosso caminhar aqui na Terra. Portanto, que esse senhor, em qualquer lugar que esteja, que Deus o abençoe, porque ele foi primordial para milhões de vidas no planeta Terra, com certeza. Que esses anjos continuem trabalhando em prol da ciência no mundo e no nosso país. O programa Chutando o Balde, ele é um programa
feito especialmente para você que está em casa. Por isso passamos notícias do mundo todo, variadas, para o senhor ficar bem informado. As pessoas precisam de boa informação. Sem a boa informação, você fica à mercê da sorte, não sabe o que está acontecendo no dia a dia. Então é importante. Só vou dar um recadinho no nosso apoio cultural. Não sai daí, o programa está pegando fogo, hein? Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. É verdade. O mundo precisa de grandes médicos, de grandes cientistas. Por isso, incentive o seu filho e a sua filha a estudar. O caminho é o estudo, é a evolução humana. Não ouça pessoas que falem que não precisa estudar. O estudo é fundamental. Ele é necessário para que hajam pessoas assim, que descubram doenças, cura de doenças, que conseguem fazer um mundo melhor através da sua genialidade. Porque não é fácil, gente. A pessoa ficar enfiada num laboratório, estudando, passando a vida toda tentando achar curas, doenças, entendendo melhor o que acontece com a raça humana. Na Áustria, a Áustria declara koalas como espécie ameaçada em extinção. Olha a foto desses koalas, olha que coisa linda, gente. Que bonitinho. E eles são declarados como espécie em extinção. Tem que tomar muito cuidado. Já pensou se uma espécie dessa desaparece da face da Terra? É um prejuízo para toda a humanidade. Não tem nem... É incalculável. Por isso acompanha essa matéria. Muito importante. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Os koalas agora são uma espécie ameaçada em grande parte da costa leste da Austrália. O governo anunciou a decisão nesta sexta-feira para oferecer a eles um nível mais alto de proteção nos estados de Nova Gales do Sul, Queensland e território da capital australiana. Esses marsupiais sofrem as consequências de incêndios florestais, desmatamento, seca e doenças. Organizações de conservação alertam que a população de koalas despencou em grande parte do leste do país nas últimas 2 décadas e alertam que eles podem estar caminhando para a extinção. O Comitê Científico de Espécies Ameaçadas de Extinção, uma agência governamental independente, estima que entre 2001 e 2021 houve uma queda de 185 mil para 92 mil indivíduos. Os koalas, símbolos internacionalmente reconhecidos da vida selvagem única da Austrália, foram classificados como vulneráveis na costa leste há 1 década. Estudos da Fundação Australiana de Conservação mostram que o governo federal já aprovou o corte de mais de 25 mil hectares do habitat desses animais. É muito importante que essas fundações continuem as suas pesquisas e coloquem esses animais com problemas de extinção para serem guardados e cuidados. Porque, de repente, eles começam a matar esses animais, começam a invadir o ambiente natural deles. É muito ruim, gente. As queimadas também, são terríveis. Acabam matando esses bichinhos e eles precisam sobreviver. Porque são criaturas feitas por Deus. Por algum motivo, eles estão aqui na Terra, tenha certeza disso. A China aprova uso condicional de pílula anti-Covid. Estão sendo os primeiros,
A pandemia veio de lá, eles já estão aprovando a pílula, isso é muito importante. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O órgão regulador de medicamentos da China declarou neste sábado que concedeu uma aprovação condicional ao uso da pílula anti-Covid da Pfizer para tratar adultos com doenças leves ou moderadas. A Administração Nacional de Produtos Médicos também solicitou que mais pesquisas sobre o medicamento sejam realizadas e enviadas pela entidade. Administrado por via oral, o tratamento é comercializado como Paxlovid e foi licenciado em pelo menos 40 países, entre eles Estados Unidos e Israel. A União Europeia permitiu o uso aos países membros enquanto processa uma autorização oficial. Estudos mostram que o remédio reduz significativamente as hospitalizações e mortes em pacientes com risco de desenvolver uma forma grave da doença e provavelmente é eficaz contra a variante Ômicron. O sinal verde condicional da China surge após vários meses com uma série de surtos no país. A nova onda colocou em risco a estratégia de Covid-0 promovida por Pequim, depois de controlar a primeira onda da pandemia. Agora, espero eu que essas pílulas anti-Covid sejam num valor baixo e grátis para a população que não tem condições. Eu fico até nervoso porque eles têm mania de fazerem essas pílulas, comercializá-las por um preço absurdo. E o povo não está tendo condições nem de comer. Imagine de comprar essas pílulas caras me ajuda aí, anti-Covid. Então, a gente precisa entender uma coisa. Quem mais lucrou com esta pandemia da morte foram essas indústrias farmacêuticas, que ficaram bilionárias da noite para o dia. Essas indústrias que fabricam vacinas ficaram bilionárias, transbordaram de ganhar dinheiro. Principalmente os chineses que venderam insumos, respiradores. Quando a pandemia começou, eu não sei se o senhor lembra, às vezes tem gente que tem a memória fraca, esquece de alguns fatos que acontecem, mas coisas marcantes a gente não pode esquecer. O Brasil não tinha os números de respiradores necessários, os hospitais, para todas as pessoas que estavam precisando serem entubadas. E por conta disso, as pessoas foram morrendo a milhares, de montão. Tivemos que importar da China, comprar os respiradores. E muitos aí roubaram, superfaturaram, fizeram coisas absurdas que até Deus duvida em nome da ganância, do benefício próprio. Só que, nos dias atuais de hoje, que ainda os números de mortes pela Covid-19 ainda são expressivos. Tem pessoas que vão para hospitais e não têm os respiradores, ficam à mercê da sorte, esperando a hora de morrer com essa doença mortal. Por isso temos que tomar cuidado com os governantes, precisamos que prestem contas desse dinheiro. E a CPI da Covid, que fim deu? Porque eu ouvi falar, a gente noticiou aqui nesse programa, a CPI chamou um, chamou outro e até agora nada. Ninguém foi condenado, ninguém foi preso. Queria saber o que vai dar essa CPI da Covid. Porque nós já... a CPI da Covid. Até agora não deu em nada. Montaram aquele circo, com certeza gastaram milhões de reais, porque essas coisas gastam dinheiro e é dinheiro público, é dinheiro do povo que vai pelo ralo abaixo e, infelizmente, nada foi feito. Lembrando eu, em Manaus, o sufoco que foi lá em Manaus, gente, que as pessoas estavam agoniando nas salas de espera dos hospitais, nas calçadas, morrendo a seco com Covid-19 e não havia oxigênio. Não havia oxigênio. E isso num país com mais de 200 milhões de pessoas, um país rico, próspero, que cobra milhares e milhares de reais de impostos, aonde os políticos vivem à la vontade, vivem uma vida
abastada. Porque os políticos, eles vivem bem, eles moram bem, eles vão para os melhores hospitais. Quando adoecem, aqui em São Paulo, vão para o Sírio-Libanês, Albert Einstein, hospitais de luxo, aonde a grande maioria do trabalhador não pode nem passar na porta, porque senão toma paulada do segurança. Essa é a verdade. Esses hospitais de rico, de milionários, infelizmente, atende a prateleira de cima. Como assim prateleira de cima? Pessoas que são acima da sociedade, financeiramente falando, porque somos todos iguais perante a Deus. De repente o senhor escuta eu falar isso e fala, mas ele está falando que são melhores que eu. Ninguém é melhor que ninguém, senhor. Eu só estou dando um exemplo de como as coisas deveriam ser, porque o nosso dinheiro, que é público, é obrigatório nós termos uma saúde digna nesse país. Então, lembrando ao senhor, os números de mortes com a pandemia estão aumentando mais uma vez. Famílias inteiras de luto. Precisamos tomar cuidado, precisamos abrir os nossos olhos, porque estamos vivendo ainda tempos difíceis. Quando eu falo tempos difíceis, eu falo num contexto geral, porque a pandemia da Covid-19 afetou a economia, afetou o psicológico, a segurança pública. Todas as áreas da sociedade foram afetadas por este maldito vírus, que infelizmente persiste em ficar no nosso país. E ainda existe aquele que não quer simplesmente tomar a vacina, o negacionista. Uma vez eu falei aqui neste programa, fiquei bravo com essas pessoas que não querem tomar vacina, porque eu acho um absurdo, mas infelizmente temos que respeitar as opiniões de cada um. A pessoa é de maior, é consciente dos seus atos, então quando ela fala que não quer tomar a vacina, infelizmente nós temos que aceitar. Só que através disso, muitas pessoas são mortas também. E a pandemia, ela só vai acabar quando todas as pessoas estiverem vacinadas, porque não vai ter espaço para essas mutações. O vírus, ele é inteligente, ele vai se transformando, ele vai ficando mais forte. Tomem cuidado, gente. Não quero dar sermão nem lição de moral em ninguém. Só quero que o senhor faça uma reflexão moral aí na casa do senhor. É necessário que se vacine. Nós precisamos de um país saudável, de um país com uma política econômica séria, de um país sem roubalheira. Queria agradecer ao senhor e à senhora que acompanham esse programa até hoje, até agora. Deus abençoe. Fiquem com Deus.